Apesar de séculos de estudos, ainda não é possível dimensionar todo o seu potencial para futuros avanços científicos, sondando as profundezas dos limites desses anfíbios. Como a capacidade de sobreviver a ferimentos e mutações bizarras. Listamos para você 10 fatos curiosos sobre as rãs. Na posição de número 10. Corações visíveis. O gênero Hyalinobatrachium de rãs possui a barriga transparente. O estilo peculiar logo rendeu aos minúsculos anfíbios o título de rãs de vidro. Localizada na América Central e do Sul, a pele transparente de duas espécies se estende sobre o peito, evidenciando seus corações. Em 2017, descobriu-se que um terceiro espécime que pulsava seu coração abertamente ao mundo, chamado de Agaiacu, era um pouco estranho. Um coração visível já é uma coisa estranha de se encontrar na natureza, mas o Agaiacu também parecia diferente dos outros. Todas as outras espécies precisam de muito trabalho e talvez uma lupa para encontrá-las. Já ela apareceu nas árvores do Equador ostentando manchas verdes únicas e um canto inconfundível. Também tinha uma pele verde brilhante, a verde amarelada. Curiosamente, testes de DNA mostraram que este anfíbio não estava intimamente relacionado com as outras duas espécies com corações visíveis. Na posição de número 9. Consumo e contrabando. Pernas de rã são consideradas uma iguaria francesa. Diversos países europeus também consomem seus membros. Para atender a demanda, os animais são importados de outros lugares como a Turquia. Este último envia um grande número de rãs para a Europa, como também regula rigidamente o comércio. Para garantir que não sejam totalmente exterminadas, apenas certas pessoas podem coletá-las. Os caçadores devem estar na posse de uma licença, e só podem coletar certas espécies em épocas específicas do ano. Isso é simplesmente muita burocracia para os caçadores furtivos, que muitas vezes reúnem as criaturas em massa antes de vendê-las a compradores estrangeiros. Em 2017, as autoridades turcas capturaram 5 homens tentando fazer exatamente isso. Quando seu micro-ônibus foi parado para uma busca de rotina, os agentes encontraram cerca de 7.500 rãs aquáticas comuns. Os contrabandistas foram punidos, e os anfíbios foram soltos de volta à natureza. Na posição de número 8. A rãmet.com. Na Bolívia, pode-se visitar o Museu de História Natural Alcide de Orbigny. Dentro deste instituto vive Romeu. Esta rã passa seus dias nadando em torno de um recinto, e descansando nas sombras muito solitário. Depois de 10 anos coachando o mais romanticamente que podia, Romeu desistiu em 2017. O que seus cuidadores humanos já temiam finalmente aconteceu. Por ser o último conhecido de sua espécie. Em um movimento criativo, eles colocaram o perfil de Romeu no site de namoro online, Match.com, acumulando recursos suficientes para enviar pesquisadores para a floresta nublada boliviana. No passado, estava cheio de rãs aquáticas secas. No entanto, os suspeitos usuais os dizimaram. Poluição, destruição de habitat e a infecção fúngica Chytridia mortal. A expedição de 2019 encontrou 5 secas. Apenas 2 eram do sexo feminino, mas apenas uma possuía a idade perfeita para Romeu. Apesar dos esforços, e se o casal não se dar bem, seus cupidos de 2 pernas tentarão a fertilização in vitro. Na posição de número 7. Elas têm patelas. As rãs têm sido dissecadas e estudadas há séculos. No entanto, um fato conseguiu intrigar os cientistas até 2017. Como se vê, os pequenos funis têm patelas. Tudo começou com a descoberta dos sesamoides. Essas estruturas ósseas estão embutidas nos tendões sobre as articulações, essencialmente tornando-as patelas. Elas apareceram em espécies que se pensava não terem nenhuma, o que inspirou uma equipe argentina a tentar a sorte com rãs. Incrivelmente, eles encontraram algo. Um olhar atento a 20 espécies revelou uma tampa primitiva, ainda não um sesamoide. Era mais uma bolha de cartilagem, macia e pequena. Tão minúsculo, na verdade, que era difícil ver sob um microscópio. Em vez de proteger as articulações de um impacto, as almofadas macias podem existir apenas para aliviar o estresse constante que seus joelhos são submetidos. Na posição de número 6. Teste de rãs Made Chytrid Global. Até os tempos modernos, o fungo Chytridio fez com que 200 espécies de anfíbios se tornassem ameaçadas ou extintas. Como isso se espalhou pelo mundo não sabemos, mas recentemente, surgiu um suspeito, a rã africana com garras. Durante a década de 1930, os médicos injetaram amostras de urina em fêmeas. Se o xixi fosse de uma mulher grávida, um hormônio de gravidez gonadotrofina corionica humana, faria a rã ovular. Na manhã seguinte, o tanque estaria cheio de ovos. Como o método era eficaz e repetível, criou-se uma alta demanda e passaram a ser enviadas para todo o mundo.
O teste de gravidez que as mulheres usam hoje só tornou-se disponível em 1988. Assim, passaram a não ser mais necessárias, e muitas foram devolvidas à natureza. A disseminação global da espécie a tornou um bom candidato para este fungo devastador, entretanto a confirmação veio apenas em 2006, quando rãs com garras na Califórnia foram encontradas com quitrídeo. Com a maioria totalmente saudável. Um forte indício de que a espécie é a portadora original da doença. Na posição de número 5. Rã sem pulmões. Por volta de 30 anos atrás, os cientistas encontraram uma rã tão rara, que apenas 2 espécimes eram conhecidos. Devido à raridade, a dissecação não era uma opção. Se isso tivesse sido feito, no entanto, algo excepcional teria vindo à tona. As criaturas, Barbourula kalimantanensis, não tinham pulmões. Em 2008, pesquisadores foram a Bornéu para saber um pouco mais. Infelizmente, os minúsculos anfíbios adoravam áreas remotas de selva, e pior, rios que eram rápidos e congelantes. Um mergulhador desenvolveu hipotermia. Mas, apesar do susto, vários espécimes foram capturados. Ninguém tinha ideia da anatomia bizarra até que abriram algumas. O estômago, o baço e o fígado ocupavam o espaço normalmente reservado para os pulmões. Havia também um misterioso pedaço de cartilagem. O melhor de tudo é que a espécie consumia oxigênio através de sua pele. Outro bônus era o com primitiva zero. Os pesquisadores esperam que elas possam explicar por que os pulmões desapareceram de outros animais antigos no passado. Na posição de número 4. Buffet de búfalo. No norte da Turquia, os búfalos vagam pelas zonas úmidas e acabam se tornando meios de transportes. Rãs inteligentes do pântano descobriram que animais peludos atraem moscas. Assim, quando os búfalos se aproximam, os anfíbios sobem em suas costas para comer insetos. Isso também o livra de uma praga irritante. Antes de os pesquisadores encontrarem essa cooperação peculiar entre as duas espécies, ninguém acreditava que os anfíbios pudessem formar uma parceria com um grande mamífero. Em seguida, os pesquisadores visitaram o delta do Kızılırmak, perto do Mar Negro, em 2012. Dentro de uma semana, eles registraram 10 búfalos individuais carregando equipes de rãs, com cada grupo chegando a 27. Para se certificar de que não se tratava de uma pegadinha, os pesquisadores retornaram no ano seguinte. E a mesma cena se repetiu. Como ambas as vezes ocorreram no outono, quando o número de rãs aumentam, esse comportamento pode ser uma nova resposta para a intensa competição da estação por comida. Na posição de número 3. Rã com olhos dentro da boca. Um certo dia, 2 meninas canadenses, quando saíram para brincar, se depararam com uma rã sem olhos. No entanto, um jornalista local notou algo ainda mais estranho, quando sua boca se abriu. O animal tinha olhos, mas estavam presos ao céu da boca. Isso provavelmente foi uma macromutação. Uma grande mudança no nascimento, e não algo que evoluiu lentamente ao longo de várias gerações. Embora sejam necessárias pequenas mudanças genéticas para causar esse fenômeno, essa condição nunca havia sido vista antes. Uma das causas da macromutação é uma infecção parasitária. Em particular, o verme trematódio faz com que os anfíbios hospedeiros brotem pernas traseiras extras, deformadas ou ausentes. Este provavelmente não foi o caso. Os globos oculares estavam saudáveis e funcionais, apenas no lugar errado. Apesar da estranheza, estava a mundos de distância das anormalidades dos membros, provocadas por vermes. Na posição de número 2. Inspiração de Frankenstein. Durante o século XVIII, um médico italiano chamado Luigi Galvani eletrocutou pernas de rã. A eletricidade era uma força recém-descoberta e mal compreendida. À medida que os experimentos pareciam restaurar a vida, isso gerou a prática do galvanismo, a busca para reanimar os mortos com eletricidade. Foi uma das inspirações de Mary Shelley para seu romance gótico de 1818, Frankenstein. Outro escritor famoso da época, Lord Byron, era um amigo próximo. Shelley uma vez lhe disse: talvez um cadáver possa ser reanimado. E as partes componentes de uma criatura possam ser fabricadas, reunidas e dotadas de calor vital. Isso foi exatamente o que seu personagem principal, Dr. Frankenstein, fez. O galvanismo hoje está obsoleto, mas ajudou a colocar um título clássico nas prateleiras. Tudo graças à convulsão das pernas de uma rã. E no top 1 dessa lista, a rã sem rosto. Em 2018, os pesquisadores caminharam em torno de uma floresta de Connecticut. Eles estavam em uma missão para coletar informações sobre tritões. Em vez disso, esbarraram em um ser esquisito. Mais precisamente, o anfíbio continuou esbarrando em seus pés e em tudo ao seu redor. A criatura não podia ver. Seu rosto inteiro estava faltando. No início, parecia alguma bruxaria dos filmes de terror.
O espécime americano adulto era saudável, e a terrível ferida estava coberta com tecido cicatricial velho. Como sobreviveu? Infelizmente, os pesquisadores acreditam que ela morreu logo após ser encontrada. A rã provavelmente estava hibernando quando sofreu um ataque que removeu seu nariz, olhos, mandíbula e língua. Por alguma razão, o predador não a matou. E sem a necessidade de comer, o período de hibernação restante permitiu que o anfíbio se curasse. No entanto, acordou cego e incapaz de se alimentar. Mesmo que conseguisse evitar predadores, estava condenada a morrer de fome. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e deixar sugestões para os próximos vídeos. Um forte abraço, fui!